E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? Bora lá então continuar, vamos matar essa partezinha da estrutura ativa da população, né? Ou setores da economia. Por que a estrutura ativa da população? As duas coisas estão conectadas, né? A população que está ativa está trabalhando onde, né? Seria basicamente essa a ideia, né? Então, como nós vimos aqui dentro dos setores da economia, o setor terciário ele é imensamente maior, né? Ele passou então por um crescimento muito vigoroso, né? Então, o que vem a ser o setor terciário? Ele é a prestação de serviço, né? Ou seja, tudo que você olha na cidade que não é indústria é prestação de serviço, né? Então, por exemplo, uma padaria, ela oferece um serviço, ela oferece um produto, né? Um advogado, um dentista, um médico, um professor, né? Todos eles, então, pertencem ao setor terciário. Uma diarista, uma manicure, também setor terciário, né? Ou seja, o setor terciário ele engloba muitas atividades mesmo. Tanto é que existem propostas para se dividir o setor terciário, né? Por exemplo, os mercados, né, que vão ter aí um grande número de empregados, principalmente se você imaginar os grandes mercados, né? As grandes redes de varejo, você vai ter então um número muito grande de trabalhadores ali, né? E trabalhadores esses que acredito eu que é quase impossível você trocar. Porque, por exemplo, para boa parte dos trabalhadores de um mercado, eles trabalham fazendo a reposição de produtos. Como é que você vai fazer isso? Com robôs, né? Aqueles robozinhos que vêm e andam, eles não conseguem fazer tão perfeitamente, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma tendência assim, à substituição muito larga de funções no setor terciário. Sim, eu estou falando do desemprego estrutural, né? Principalmente quando o assunto é atendimento, esse número você vai ver que pode reduzir muito. No presente momento, né, que estamos passando pela pandemia, a gente acaba notando isso de modo muito fácil até. Principalmente quando você nota que uma empresa como o Mercado Livre acabou virando uma das empresas mais valorizadas do mercado brasileiro, né? Batendo aí todas as outras. E olha que nós temos algumas gigantes, né? E por que o Mercado Livre conseguiu isso? Bom, porque eles trabalham com a internet, né? Compra e venda de produtos aí usados, não usados, né? Zerado, loja que vende pelo Mercado Livre, pessoas que vendem pelo Mercado Livre e assim por diante, né? E principalmente a tendência, como já usei esse exemplo com vocês, por exemplo, que nós hoje chegamos no banco e vemos lá os caixas de autoatendimento, né? Normal, completamente normal. Mas digo para vocês que eu, quando eu era criança pequena, você não tinha, não existia. O início da década de 90 não existia o caixa de autoatendimento, né? Então, logicamente que para os anos futuros aí, acredito que nem tanto, tá? Tipo assim, imagina, coisa de 20 anos, a gente diminua demais, por exemplo, o número de caixas de supermercado, caixas pessoas, né? Porque o cara pega o produto, mostra o código de barra lá pro leitor, só e já era. Você consegue fazer isso, né? Aqui no Brasil, acho que o único problema é evitar que as pessoas roubem produtos, né? Mas enfim, isso é uma coisa que vai ocorrer muito mais, né? E por exemplo, quando você vai, sei lá, em lojas, tipo vai Magazine Luiza, você vai na loja física e chega pro cara e fala assim, olha, eu vi tal produto, vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Eu quero comprar um fone, porque esse aqui, ó, tá destruindo meu ouvido, tá arregaçando, tá ficando dolorido, né? E aí eu quero comprar um fone grande. E daí, logicamente, eu fiz uma coisa que quase todo mundo faz. Vai lá, pesquisa o produto, vê ele e fala, putz, legal, hein?
né? Mas eu queria ver mesmo, pegar ele na mão, né? Aí eu fui na loja do Magazine Luiza. E daí eu não gostei do produto, ele é pequeno, né? Fica tipo apertando só aqui a orelha, vai passar daqui de dentro para fora só. Mas enfim, eu fui lá, só que mesmo assim eu cheguei e falei pro cara, falei assim, mas eu vi ele bem mais barato. O que ele respondeu? O que todos os vendedores falam. Fala, você viu no site? Falei, vi no site. Falei, não consigo fazer para você o preço do site. Dá vontade de falar pro cara já na hora, né? Fala, parceiro, você já parou para pensar que não vale a pena? E principalmente nas futuras gerações, isso não é segredo, né? Tipo assim, os nossos pais, putz, é até complicado falar isso pra vocês, porque tem pais de vocês que têm a minha idade. Mas igual, a galera de 50, 60 anos, 70 anos, eles não fazem isso. Alguns até fazem, né? Mas quanto mais passar o tempo, menor vai ser essa galera. Por quê? Porque daqui a alguns anos serei eu, tipo, com 50, 60, 70 anos. E eu faço isso, eu compro pela internet, né? Segredo nenhum. Ou seja, o setor terciário, ele passa, talvez é o setor que mais é ameaçado pelo desemprego estrutural. Isso quer dizer que ele vai diminuir? Sim e não. Por quê? Porque cada vez mais nós temos novos ramos aí surgindo, beleza? Mas bora lá então, ó. A gente vai ter dentro desse setor a prestação de serviços, o comércio, o desenvolvimento tecnológico, né? O setor bancário também é imenso, muito grande, tá aí dentro também, né? Então a gente vai ter principalmente aqui, né, dentro de uma análise geral, você tem esse setor sendo, digamos assim, um mais estável, né? Você bem pode ver que não, o agronegócio caiu 5,2% em 2016, só que depois de 2017 sobe 14,2%. Aí depois quase empata, né? Quase zera. A indústria caiu bastante a produção, depois um crescimento pífio, mínimo, né? Imagine então pós-coronavírus. Depois, o setor de serviços, menos 2,2%. Depois você nota que ele fica mais estável, né? 0,8, 1,5, 1,3, né? Ou seja, o setor de serviços, ele meio que se mantém, né? Diferente dos outros setores que vão estar sempre sofrendo imensas variações, né? Por quê? Porque a gente precisa dos serviços, né? Vale até a pena lembrar, né? A imagenzinha aí tem um garçonzinho com tipo um prato, né? De comida. Então, na verdade, você acaba vendo que o setor de serviços ele é fundamental, ele é essencial. Agora, os produtos industrializados, o agronegócio que você come, independe de onde que vem, né? Agora, a prestação de serviços, na maioria dos casos, ela é local, beleza? Você não vai, tipo, para Miami cortar o cabelo, né? Só de você ir e voltar, você já precisa cortar de novo. No meu caso, por exemplo, né? Então, ó, a gente tem também uma outra ideiazinha aqui que é a seguinte: dentro desse setor é onde mais vai ocorrer a chamada informalidade do trabalho. O que vem a ser o trabalhador informal? É o autônomo, né? Então, por exemplo, você tem autônomos em diversos setores. E aqui no Brasil, né, você pode ver que o dado nem é tão atual, é de 2002, o azul, e o vermelhinho, aí, sei lá, vinho, 2012. Só que essa característica se mantém, né? Você bem pode ver aqui, ó, o mais baixo está na educação e saúde. Mas como assim? É simplesmente você trabalhar sem carteira assinada, né? Você pode ser o autônomo ou simplesmente não ter a carteira assinada, carteira de trabalho. E juro para vocês que esses números aí, eles são bem baixos, né? Principalmente quando a gente chega ali no finalzinho, administração pública, educação e saúde. Por quê? Porque virou hoje, 2020, é muito difícil você
ter uma área em expansão sem ter a carteira de trabalho assinada. Por quê? Porque, se o cara é demitido ou qualquer coisa do tipo, ele mete um processo na empresa que a empresa fale. Então é mais fácil a empresa pagar esse trabalhador registrado, tudo certinho, né? Como eu havia dito, principalmente, eu comecei a perceber o mundo na década de 90, e, na década de 90 era uma coisa absurda. Tipo assim, eles pagavam metade do salário, basicamente, quase metade, assim, para assinar a carteira de trabalho. Só que eram raros os empregos que tinha a possibilidade de você ter a carteira de trabalho assinada. Agora, hoje é exatamente o oposto, né? É raro onde você vai trabalhar e não assinam a carteira de trabalho. Por quê? Bom, principalmente por conta dos processos trabalhistas, né? Principalmente por isso. Por quê? Na verdade, a gente sabe que é muito caro manter um trabalhador com carteira assinada, né? Um caso interessante é, por exemplo, das diaristas, né? Que quase todo mundo tem, mas quase todo mundo não assina a carteira de trabalho da diarista. Então, se a diarista for, por exemplo, 3 vezes na sua casa, você tem que assinar a carteira de trabalho dela. Se ela for 2, sem problemas. Ou seja, a maioria das diaristas, no máximo, vão 2 dias nas casas trabalhar, né? Então, logicamente, por quê? Porque se você, família, for assinar a carteira de trabalho de uma diarista, por exemplo, eu gostaria muito, só que sai, tipo, quase 2 vezes o valor que você paga para ela. Então, tipo assim, é demais, eu não consigo, né? Minha boa ação seria interessante, mas o meu dinheiro não alcança a minha boa ação, né? Mas nós notamos que principalmente essas questões vêm diminuindo bastante, principalmente quando a gente pensa em empresas, né? E daí a gente tem aqui a taxa de informalidade nas regiões. Então você bem pode ver que da região sudeste vai ser uma das mais baixas do Brasil, né? A região sul é a mais baixa, mas a ideia aqui, a percentagem do sudeste é mais importante. Por quê? Porque você atinge aí, né, quase uns 40% dos trabalhadores brasileiros estão dentro do sudeste, né? Então, dado interessante, dado importante. A ideia é que esse número se reduza ainda mais, né? Mas a grande questão está no seguinte: tem o trabalhador que não tem a carteira assinada, e esse número, como a gente viu, está diminuindo, né? E existe também o autônomo, e principalmente em momentos, né, que a gente fica sendo bombardeado por aquela coisa, não, seja você um investidor, né? Tenha você sua própria ideia, crie o seu negócio e tudo mais, né? Essa febre que virou isso, a tendência é que o setor terciário, e principalmente a informalidade, aumentem. Por quê? Porque quando você é um autônomo, né, na verdade você vai estar na informalidade, beleza? E daí, ó, a gente tem aqui alguns números que são interessantes, ó. Desempregados, 12,331, o quê? Por cento dos trabalhadores, né, estão desempregados. Esse número, certeza absoluta, saltou de modo estratosférico, né? 33,321% trabalhadores com carteira assinada, né? 23,198% trabalhadores por conta própria, os chamados autônomos, né? E 11,115% trabalhadores sem carteira assinada, né? Isso aí vai bater, se não me engano, acho que eu somei, tá? Não sei fazer essa conta de cabeça nem rapaz. 79, blá, 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 blá. Ou seja, 80%, né? Falo, nossa, mas por que deu 80%? Não dá 100% não? Lembra lá dos trabalhadores que estão em idade ativa, só que não procuram trabalho nem nada, né? O chamado PNEA é 20%. Então, aqui, para completar nossa pizza, né? Então, o que se nota é exatamente que o setor terciário vai ter também essa complexidade de análise. Você tem os que não têm carteira assinada, né, que estão diminuindo bastante sua quantidade, mas temos também novos ramos surgindo. E quando o cara é autônomo,
Ele não tem sua carteira assinada, beleza? Então ele é o trabalhador informal. Aqui uma análise do trabalho informal no Brasil. Então, ó, 38,2 milhões de trabalhadores informais, né? Então, 41,2% de 92,9 milhões de ocupados, né? Ou seja, isso aqui é menos que a metade dos nossos trabalhadores. Então, ó, 11,63 milhões de empregados sem carteira do setor privado, né? Esse aqui é o número a se combater, o número a se reduzir. Trabalhador doméstico sem carteira seria, por exemplo, uma diarista, né? Daí, 919 mil, né? Empregador sem CNPJ, ou seja, o cara ele oferece o emprego, mas ele não tem a licença do seu próprio trabalho, então ele não pode registrar a pessoa, né? E aí, ó, 18,99 milhões que são os autônomos, né? Por conta própria e sem CNPJ. São os prestadores de serviços pequenos, né? Que o cara fala, meu, nem vale a pena eu abrir uma empresa, né? Ter que pagar o tanto de imposto, porque o meu lucro é muito pequeno. Ou então, às vezes, o cara nem pensa nisso. Ele pensa o seguinte, fala, se eu abrir uma empresa, eu vou perder parte do meu dinheiro. Então, deixa do jeito que vai. Brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. E daí um dado muito interessante, que seria essa diferenciação. A base da diferenciação do setor terciário entre um país pobre e um país desenvolvido é basicamente a escolaridade, né? Então, olha lá, ó, Brasil e novos desenvolvidos, né? Tá novos desenvolvidos porque tem o Chile ali, mas é Brasil e os tigres asiáticos, né? A gente tem, então, ó, de 70 para 2010, a evolução do tempo de estudo. Então, o Brasil é o laranjinha, ó. Olha que absurdo, mano. Média de anos de estudo, né? Ó, 3 anos, mais ou menos, né? 3 anos e meio, vai. Parou em junho, né? Não estudou mais. Então aqui a gente tinha uma média muito baixa, chegou a cair um pouco até entre 75 e 80, e daí deu uma subida. Mas olha isso, mano, a subida aqui, né, de 8 anos, meu, você bate o ensino fundamental, né? Bate o ensino fundamental. Agora, note vocês, tamanho da vergonha pra gente, né? Tipo assim, ó, vamos comparar com o Chile, né? Que tá aqui na América do Sul. Bem mais alto que a nossa. Né? Não é tão bem mais alto, né? A gente tem 8, os caras estão batendo aqui os 10. Então, isso aqui já vai jogar para o ensino médio, né? Outra complexidade. E daí o verdinho, ó, Singapura, né? Singapura deu uma titubeada aqui, mas voltou a subir bastante. E daí a Coreia do Sul. Olha aqui na Coreia do Sul, tá vendo? Ó? 12 anos. Isso em 2010, tá? Isso aqui você nem precisa ter dúvida que isso aqui aumentou e aumentou bastante. A Coreia do Sul é meio complicado a gente tentar comparar o Brasil, mas é interessante, é notável. Por quê? Porque a Coreia do Sul seria, digamos assim, o suprassumo do emergente. É o emergente que já está com a cabeça para fora da piscina, né? Ele já saiu. O Brasil está preso no ralo. Mas, enfim. Então, a gente tem aqui uma ideia que é simplesmente a da terciarização. Note vocês, terciarização, não é terceirização, tá? Lembre-se disso muito bem. Existe até pergunta de vestibular que já jogou a palavra terciarização para você confundir com terceirização, tá? O que é a terciarização? A terciarização é essa expansão tão grande do setor terciário. Então você causa um inchaço, uma explosão, né? Então, população que sai do campo vai para o setor terciário. População que sai da indústria vai para o setor terciário. População que sai do setor terciário continua no setor terciário, né? Tipo, se reinventa, tenta fazer alguma outra coisa, tá bom? Beleza. E como que eu consigo diferenciar país desenvolvido e subdesenvolvido, sendo que todo mundo tem o terciário maior? Aí é que está. E é isso mesmo, tá? Até tipo, na Bolívia você tem o setor terciário maior. Por quê?
Porque a concentração de pessoas é maior na cidade o setor terciário nada de braçada, né? Então, ó, nos desenvolvidos, como que é o setor terciário? A gente vai ter formação longa. O que é formação longa? Você tem o ensino fundamental, o médio, né, e o nível superior. Então, nos países desenvolvidos, é muito mais comum que você tenha o nível superior completo, né? A gente vai ter também, quando o cara não tem ali uma formação longa, ele tem uma especialização elevada, então ele faz vários cursos, né, tudo isso, aquela coisa. Eu não fiz faculdade, mas eu sou basicamente um engenheiro ali de produção de tanto curso que eu fiz, né? Os salários vão ser altos e talvez esse seja o ponto imenso de diferença nos países desenvolvidos, porque você vai ter uma melhor divisão, uma melhor distribuição de renda, né? E isso, já aproveitando que estamos nesse contexto, isso vai trazer uma coisa que é muito simples de você entender. Quando eu pago mais pro trabalhador, ele tem mais poder de compra. Tendo mais poder de compra, ele consome mais. Consumindo mais, ele faz a economia girar muito mais, né? Eu estava lendo alguns artigos e eu trombei com um que eu achei muito interessante, né? Que é uma coisa que, assim, que eu sempre soube, assim, de olho fechado. Me impressiona que o Paulo Guedes, né, não sabe. Não sabe, mas agora ele está sabendo, porque está na cara dele. O auxílio emergencial que o governo do Bolsonaro deu, de R$ 600, ele deu um tapa na nossa economia tão forte, que a nossa economia era para estar despencando. E ela está ali, né, patinando. Mas caindo, não. Sabe por que isso acontece? Eu dou R$ 600 para uma pessoa. De onde veio esses R$ 600? De imposto, né? Tipo assim, nós pagamos esses R$ 600. Beleza. Acontece que o governo não tá dando. Ele tá, tipo assim, só entregando para daqui a pouco ele pegar de volta. Por quê? A pessoa que recebeu é pobre ou está desempregada, enfim. A certeza que nós temos é essa pessoa vai gastar os R$ 600. Quando ela gasta os R$ 600, boa parte desses R$ 600 volta para o governo como imposto, né? E o interessante é, dependendo de como esse cara gastou esse dinheiro, na verdade, você vai ter, tipo assim, imagina, ó, eu vou lá e compro o meu fone lá do Magazine Luiza. Acontece que o Magazine Luiza vai comprar outro fone, né? Ou então ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar outra coisa, que já tem imposto embutido, né? Ou seja, eu comprei uma vez, só que o dinheiro virou 2 vezes imposto, né? Então, quanto mais dinheiro eu jogo na economia, mais dinheiro eu pego de volta, né? Uma coisa muito simples, uma ideia muito simplista de se fazer, né? E esses altos salários, eles não só vão gerar esse aumento, essa maior renda, como também vão gerar um maior ciclo econômico, com maior lucratividade, né? Por quê? Porque se o cara é de um país desenvolvido, recebe bem, por que ele não vai sair comprando um monte de coisa? É só você ver, só você ver qualquer família norte-americana, qualquer filme, qualquer seriado que você veja, tem um monte de tranqueiraiada que os caras compram. E tem um monte de coisa que eles compram para usar 1 ano, 2 anos, né? O que é a Black Friday de verdade? É o cara limpar os estoques dele para vender produto novo no Natal. Então, tipo assim, isso acaba gerando uma necessidade de você lançar novos produtos todo ano, para você inventar que o cara tem que comprar, né? Mas isso funciona muito bem nos países desenvolvidos, né? Se bem que a Black Friday está meio que pegando aqui no Brasil. Mas é aquela coisa, né? Mais coisa que você passa vontade de comprar do que realmente você compra. Beleza? A gente vai ter aqui no setor terciário uma imensa participação da iniciativa privada nos países desenvolvidos, né? Boa parte desses caras serão empreendedores, né? Então, quando a gente nota o trabalho informal nos países desenvolvidos, a maior parte deles
vai estar aí nessa classe chamada de empreendedores, né? O setor terciário moderno também é o principal impacto nos países desenvolvidos. Então, só para a gente resumir, nos países desenvolvidos eu tenho pessoas com faculdade, né, um nível superior completo, eles vão receber bem e eles têm o terciário moderno. O terciário moderno resuma assim, ó, é o que cria todas as inovações. O terciário moderno, por exemplo, é quem vai criar a vacina contra o coronavírus. O terciário moderno é o que cria os celulares, tudo que você quer, né? E daí nós temos os países subdesenvolvidos. Pode ver, eu coloquei lado a lado já até para você fazer o comparativo. É quase tudo o oposto, né? Nos subdesenvolvidos, o setor terciário é maioria também, mas a galera tem a formação curta, ou seja, ensino fundamental, médio, se muito, né? Uma vez eu vi um comparativo, nos Estados Unidos, cerca de 53% da população tinha o nível superior completo. No Brasil, não bate 50% o número da população que tem o ensino médio completo. Entendeu? Destruiu já, né? A escolaridade, portanto, é baixa, os salários acabam sendo baixos, por quê? Porque você não tem boa parte da sua população, né, tendo uma boa formação, né, um nível de complexidade alto, que é aquela coisa, você vai lá, entra na faculdade, beleza, é só o primeiro passo, né? É que esse primeiro passo é muito fortalecido por nós, endeusado por nós, né? Mas aí depois que você acabou a graduação, não acabou, não acabou. Na verdade, o que você vai precisar? Você vai precisar fazer uma... Tem gente que gosta de fazer especialização, eu no meu caso, por exemplo, já pulei para o mestrado, né? Aí o mestrado hoje seria o nível bom, né? Então ter faculdade todo mundo tem, né? Essas especializações, MBA, aí então, Maria, os caras têm de sacola. Escolhe por ordem alfabética ou cronológica, né? Então, logicamente que para vocês já pode colocar na sua cabecinha aí, ó, o nível mínimo para você ficar bem, ficar de boa é mestrado, tá? Mas, por exemplo, fazendo doutorado e tudo mais, aqui no Brasil isso acaba não sendo opção, né? Você acaba se vendo, você acaba sendo forçado a, na verdade, entrar rápido para o mercado de trabalho para ganhar dinheiro, beleza? Boa parcela do setor terciário é de funcionários públicos. Porque nos países subdesenvolvidos, o governo ele não consegue ser tão pequeno quanto nos países desenvolvidos. Por quê? Exatamente o governo precisa assessorar, cuidar mais mesmo, né? Aqueles governos assistencialistas, sim, esses mesmo. Por quê? Quando você nota, principalmente na pandemia, tá? Eu estava vendo dados de Marília, se eu não me engano, acho que é 19% dos estudantes de Marília, né, do ensino médio, do terceiro colegial, cerca de 19% deles não tem possibilidade de acessar as aulas da internet. Ou seja, não quer dizer que ele não tenha um celular para entrar. Na verdade, ele até pode ter o celular, mas ele não vai ter, por exemplo, o Wi-Fi na casa dele para conseguir acessar isso, né? Ou seja, ele é pobre, entre pobre e miserável, né? Ele vai ficar ali naquela faixa. Então, exatamente, nós temos um maior número de funcionários públicos, sim, em países subdesenvolvidos. O que acontece? Nos subdesenvolvidos, nós também teremos os chamados subempregos, né? O que seria um subemprego? Um subemprego, sei lá, tipo, cuidar de carro na cidade, sabe? Dá uma moedinha aí e tudo mais. É que, na verdade, ele não é nem garantido, nem tido como emprego, né? Tipo, uberização. Não, a uberização é ainda pior, é mais maldosa ainda, né? É só para colocar a ideia na cabeça do cara, não, você é praticamente um empreendedor, né? Você ganha quanto você trabalha e tudo mais. Baita de uma furada. Mas enfim, é para esses caras faturarem mais. E os subdesenvolvidos também possuem uma elevada dependência tecnológica. Caso do Brasil, né? Já falamos disso bastante, principalmente na parte de industrialização. Beleza?
Só para fazer aqui um comparativo, né, ó, Brasil e México, digamos assim, ó, pau a pau, os dois bom, né? Brasil, então, ó, renda per capita anual 15,5 mil dólares, no México 19,5, ganharam, né? Desemprego no Brasil mais elevado, e isso vale a pena lembrar antes de coronavírus e tudo mais. Expectativa de vida, 74 anos no Brasil, 76 no México, ganharam de novo. Alfabetização, olha os caras, 94,5%. Acesso à internet, 59,5% no México, né? Putz, ganharam de novo. Mas pelo menos um aqui a gente ganha. Olha lá, homicídios, ó. Não é um dado bom para se ganhar, né? 29,53 por dia, né? Ou seja, por dia não, por 100 mil habitantes. Então, logicamente que as taxas de homicídios no Brasil estão elevadíssimas, né? Mas, quando a gente analisa isso, nós notamos que o México, por exemplo, tem uma possibilidade melhor de evolução, principalmente no setor terciário. E daí, vamos apelar agora, né? Brasil versus Coreia do Sul. Então, uma rápida análise sobre os indicadores. Né? É desnecessário, mas vamos fazer. Aqui no Brasil, então, ó, PIB per capita, se eu pegar todo o produto interno bruto e dividir por toda a população, dá R$ 48.240 para cada brasileiro. E para cada sul-coreano, R$ 112.340. Que vergonha, né? Ranking Pizza. O que é esse PISA aí? Esse PISA é, na verdade, como se fosse um índice de conhecimento da população. A gente nota o Brasil, bonitão lá na 60ª posição, e a Coreia do Sul em terceiro, né? Ou seja, sim, o conhecimento, a escolaridade vão transformar uma sociedade. Taxa de desemprego, olha lá, do Brasil estava melhor, estava bonito pra caramba, ó, 7,9% em 2015 e a Coreia do Sul 3,3%, né? Fala, cacete, não tem desempregado? É um negócio que os caras tiram foto, rapaz, encontrei um desempregado hoje, né? Tira foto, posta no Instagram, aqui, ó, desempregado, né? Escolaridade média, olha que vexame, 7,9 anos no Brasil, 17 anos na Coreia do Sul. Lembra que eu falei que continuaria aumentando aquilo lá? Então, 17 anos, né? Isso aí já vai bater no ensino superior. Imensa diferença, né? População com ensino superior, olha isso que vergonha. 15,3% do Brasil, 67,1% da Coreia do Sul, mais da metade da população, né? E vocês não precisam de ter dúvida, tá? Boa parte da escolaridade do Brasil, principalmente do ensino superior, a gente tem, principalmente com aquelas ofertas, né, que os governos do PT estavam trazendo e tudo mais. Não paga a faculdade, paga só depois, né? Uma porrada de coisa, tem a opção de trabalhar até na própria faculdade para pagar, enfim. E tudo isso, logicamente, com a nossa tendência atual, não só do nosso governo, tá, mas do mundo todo, ao neoliberalismo, isso aí, ó, cortadaço, né? Igual você bem pode ver nas reformas agora, o que aconteceu com quem quer prestar concurso, né? Não vai ter. Simples assim, não vai ter, né? Tipo, não, vou fazer medicina e depois eu queria, sei lá, né, trabalhar numa cidadezinha. Vixe, você até pode, mas nas condições atuais, nunca mais, né? Mas enfim, quem vai fazer medicina também para trabalhar na cidadezinha? Mas enfim, gastos em educação, né, a porcentagem do PIB. Esse, para mim, é o dado mais impressionante. O Brasil gasta mais em educação do que a Coreia do Sul, né? Mas a gente sabe muito bem onde está o problema. Sabe qual que é o problema? O Brasil gasta errado, né? Não sei se vocês têm contato ou se já estudaram em alguma escola do Estado. Toda escola do Estado tem uma coisa que eu acho assim, uma das mais absurdas do mundo. Eles pagam praticamente o mesmo valor que vocês pagam no material do Anglo. Até parece, é verdade, eles pagam mais.
Por quê? Porque existe um livro didático para cada uma das séries, para cada uma das séries não, para cada uma das matérias, né? E daí os professores podem usar ou não. O que acontece na maioria dos casos eles não usam. E quando eles usam, eles mandam os alunos copiarem. Copia lá, mais, né? O cara sai formado como impressora no ensino médio. Então, logicamente que o gasto é errado, né? Se você quer gastar com educação, e não estou falando isso porque eu sou professor, tá? Mas paga mais pro professor. Como que você vai ter um professor bem formado pagando R$ 2.000 por mês, né? A Coreia do Sul, por exemplo, vai pagar tipo umas 5 vezes mais que isso, né? O que? O professor na Coreia do Sul ganharia R$ 10.000? É, é, é isso. Se você quer ter uma boa formação, pague para ter um bom profissional formando essa população, né? Mas enfim, tá, olha aqui, mano. Olha lá, ó. 48. Tá. Tá. Eu bati o olho aqui e falei, caramba, eu acabei de mentir mesmo? Não, olha só aqui, ó, tá vendo? Eu vi 39 mil, 40 mil. Olha aqui, mas não vai dar 5 vezes. Não vai? É só você notar isso aqui, ó, essa pequena diferença, né? Dólar, né? Ou seja, aqui em reais, atualmente, pode multiplicar isso aqui por 5, né? Por 5. Vai dar o salário anual de um professor. Ou seja, uma diferença gritante, gritante mesmo, beleza? E daí ó, a gente vai para o terciário moderno. O que vem a ser o terciário moderno? Tudo que a gente já falou lá na parte de industrialização, de quarta revolução industrial. Né? O que seria isso, então? Seriam os novos ramos da ciência. Biotecnologia, telemática, nanotecnologia, né? Computação nas nuvens, automação, né? Complexa, enfim. Então, automação complexa é, por exemplo, os tratores lá que dirigem sozinhos, carros autônomos, né? E assim por diante. E a gente vai ter aqui, nesses países, nos desenvolvidos, o terciário moderno assim extremo. Na verdade, o terciário moderno que não deixa os Estados Unidos caírem para a segunda maior economia do mundo. Por que eles se mantêm? Porque eles criam tecnologia demais. E aí eles mandam para a China produzir, para a China montar. Beleza? Então, ó, só um exemplo aqui para vocês. Eu coloquei aqui a cidade de Tsukuba, né? É até estranho para falar. Ela é chamada Cidade do Conhecimento. Bom, na verdade, essa cidade aí, ó, ela é montada só para que as pessoas de nível universitário vivam nela, trabalhem nela, fiquem nela. Então, ela é, na verdade, um tecnopolo criado, montado pelo Japão, né? Por exemplo, tá aí ó, o Narita Airport. Na verdade, Tsukuba vai ter entre suas diversas áreas uma imensa produção de tecnologia espacial, né? Então, não só aeronáutica, mas também balísticas, foguetes, né? Veículos lançadores de satélite, produção de satélites também, ou seja, uma coisa que aqui no Brasil não tem nada assim comparável, né? E daí a gente chega até, deixa eu só voltar aqui, a gente chega até o seguinte ponto: essa criação de inovações, de tecnologia pelo setor terciário moderno acaba sendo transferido para DIT, ou seja, para Divisão Internacional do Trabalho, né? O que vem a ser isso? Bom, é exatamente a seguinte questão. Nos países mais pobres, o setor primário ainda é muito forte. E nós notamos aqui no Brasil, tipo, até aquela dúvida, nossa, vai ter uma reprimarização no Brasil? Então, não sei, mas para mim qualquer coisa parecida com isso é ruim para o Brasil. Por quê? Porque, na verdade, o que é notável? Que a produção de inovações é o que mais traz dinheiro. Pense aqui comigo, ó, em plena pandemia, vamos fazer, olha só aqui, ó, tá vendo o remedinho aqui, ó, não é à toa. Vamos fazer mais teste na população. Beleza, vamos. Então compra mais teste da China lá.
Tem que ir lá comprar o teste da China. Aí vem aquela questão, falou, não dá para fazer aqui no Brasil? Falou, o teste? Dá. Ah, se a gente tentar, que a gente consegue fazer até melhor. Só vai faltar uma coisa. Falou, o quê? O reagente. Ah, tá, porque o reagente não dá pra gente fazer? Falei, não, o reagente vai demandar muito tempo, né? Não é uma construção assim tão rápida. O teste é rápido. Ah, tá. E o que a gente faz? Então, onde a gente acha o reagente? Na China. De novo, né? A questão, por exemplo, dos respiradores. Se eu não me engano, acho que foi a USP, né? A USP desenvolveu um respirador de R$ 2.000. Sabe quanto que a gente pagaria em um respirador igual? R$ 60.000. Rapaz, mas dá uma diferença grande, hein? 58 mil dos caras de lucro? Fala, meu, mas por que os caras cobram tudo isso? Porque eles têm e eles podem, e a gente não tem. Então a gente paga, né? Isso porque você nunca parou para pensar, por exemplo, nos celulares. Quanto será que custa para fazer um iPhone? Um iPhone? Sei lá. Vamos exagerar? Vamos exagerar R$ 1.000. R$ 1.000, eu não estou falando dólar. Se você pegar, então, todos os elementos que vão no iPhone, né? Tipo a placa, a tela, né? Toda a parte de informática e tudo mais, vai R$ 1.000. Fala, não, mas aí tem os aplicativos, tem os negócios, tudo. Beleza, vamos jogar mais R$ 1.000. 2.000. Isso falando, tipo, de pagar os trabalhadores e tudo mais, tá? 2.000. E o resto? O resto chama lucro. Fala, mas eles não podem lucrar tudo isso? Podem, eles que criaram. A gente não criou. Se a gente tivesse criado um igual, tenta concorrer com os caras, né? Por exemplo, a Coreia do Sul criou, a Samsung, né? Então, logicamente, que os setores da economia, eles vão servir muito bem para você diferenciar cada um dos países e entender qual é a dinâmica da economia desses países, beleza? Então, senhores, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.